Olá, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as propriedades dos elementos químicos, mais especificamente sobre as nossas propriedades periódicas. As nossas propriedades periódicas são aquelas que se repetem regularmente, ou seja, dependendo da posição desse elemento químico, a gente consegue prever as suas propriedades, seja pela sua família, seja pelo seu período, tudo isso vai influenciar então com essas características. A nossa primeira propriedade periódica é o que a gente chama de raio atômico. O nosso raio atômico ele pode ser quantificado a partir da metade da distância entre dois núcleos de átomos iguais. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter como se fosse uma ligação química, e a partir dessa ligação, ou seja, a distância que a gente tem entre esses dois núcleos, a gente vai conseguir determinar o raio atômico. A gente pode falar que o nosso raio atômico ele é basicamente o tamanho desse nosso átomo. Como a gente não consegue isolar, às vezes, um átomo e conseguir determinar exatamente seu raio atômico, a gente usa aquela forma que eu falei ali anteriormente, tá? Que é só uma forma de aproximação para ficar mais fácil da gente compreender. Como que funciona isso na tabela periódica? O nosso raio atômico na tabela periódica, ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, o elemento químico frâncio é aquele elemento que tem o maior raio atômico. Então, quando a gente pensar nisso, a gente precisa sempre lembrar o quê? Conforme, numa mesma família, conforme eu aumentar o meu número atômico, significa que eu vou também aumentar o meu raio atômico. Em um mesmo período da tabela periódica, conforme eu diminuo o número atômico, maior vai ser então o meu raio atômico, ok? Outra coisa que a gente também precisa lembrar quando a gente pensa em raio atômico é a relação que eles têm com o seu cátion ou com o seu ânion, que é o que a gente chama então de raio iônico. O nosso raio iônico, então, sempre vai ser do nosso elemento químico neutro, considerando então o seu íon. Sempre que a gente pensar no cátion, o nosso raio do nosso átomo, ele é maior do que o do seu cátion. Por quê? Cátions são aqueles elementos que perdem elétrons. Consequentemente, o que a gente tem é que quem faz esse processo são os nossos metais. Se os nossos metais perdem esses elétrons, significam que eles diminuem a sua última camada, ou seja, aquela camada de valência ela fica menor. Consequentemente, a gente já vai ter então um raio, um tamanho do nosso átomo menor também. E quando a gente pensa nos nossos ânions, ânions são aqueles elementos que receberam um elétron. Então, quando a gente compara o raio atômico do ânion com o nosso átomo que estava neutro, a gente tem que o raio do ânion ele é maior do que o raio do nosso átomo neutro. Isso acontece porque o ânion recebeu um elétron, consequentemente a gente tem uma mudança no nosso valor da nossa carga nuclear efetiva e consequentemente tem uma expansão. Então por isso que ele fica maior. Outra propriedade periódica que a gente tem é a nossa energia de ionização. Essa nossa energia de ionização, ela está diretamente relacionada com a quantidade mínima de energia para remover um elétron do átomo no seu estado fundamental. O que é esse nosso estado fundamental? O nosso estado fundamental é quando o átomo está gasoso, isolado e livre da influência de átomos vizinhos. Quando a gente pensar nessa nossa energia, a gente sempre tem que lembrar que vai ter que ser uma energia extremamente elevada para conseguir retirar esse elétron dessa nossa última camada. Consequentemente, esse processo ele é chamado de ionização, porque a gente vai arrancar esse elétron do nosso átomo. Na tabela periódica, essa nossa energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, tendo o elemento químico hélio como o elemento que apresenta maior energia de ionização. Outra coisa que a gente pode perceber é que ela é inversamente proporcional ao nosso raio atômico, ou seja, quanto maior for o raio atômico, menor vai ser a energia de ionização. Outra característica importante quando a gente pensa em energia de ionização é que a gente pode ter várias outras energias de ionização acontecendo consecutivamente. Então, sempre a nossa primeira energia de ionização, ela tem uma energia menor do que a segunda, menor do que a terceira e assim sucessivamente, justamente pelo fato de ser mais difícil conseguir retirar o primeiro elétron do que os outros.
Outra propriedade, talvez a que a gente mais fala no estudo da química, é a nossa eletronegatividade. Afinal, o que é essa eletronegatividade? Então, a eletronegatividade é a tendência que o núcleo de um átomo tem em atrair os elétrons envolvidos em uma ligação. Então, sempre que a gente pensar em eletronegatividade, a gente vai relacionar com vários outros conteúdos de química, como a questão da polaridade de uma molécula, uma ligação química. Tudo isso vai estar diretamente relacionado à nossa eletronegatividade, inclusive pontos de fusão e pontos de ebulição de uma determinada substância. Bom, quando a gente pensar então nessa tendência, quando a gente fala em relação a uma ligação química, significa que os nossos elementos químicos gases nobres, eles não irão participar dessa propriedade química. Já se sabe que esses elementos também são capazes de realizar ligações químicas, contudo, aqui neste momento no ensino médio a gente desconsidera isso e a gente leva em consideração apenas as propriedades dos demais elementos químicos. Na tabela periódica, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, tendo o elemento químico flúor como o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ou seja, a gente tem que ele tem maior tendência a atrair os elétrons para ele. A gente consegue relacionar a eletronegatividade também com o raio atômico. O que a gente tem é que eles também são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior for a nossa eletronegatividade, menor vai ser o nosso raio atômico. A gente consegue observar que esses elementos eles estão bem distantes na nossa tabela periódica e, consequentemente, a gente percebe que eles são inversamente proporcionais. A afinidade eletrônica, ela pode ser definida como a quantidade de energia liberada quando um átomo no seu estado fundamental, então continua lá isolado e gasoso, ele recebe um elétron e ele vai se transformar em um ânion. Normalmente as pessoas acabam confundindo um pouquinho a afinidade eletrônica com a eletronegatividade, mas elas têm uma diferença bem fundamental. A eletronegatividade a gente só consegue aplicar quando a gente tem átomos em moléculas. E quando a gente pensa na afinidade eletrônica, a gente está pensando então no nosso átomo isolado. Então essa é a diferença bem importante. Além disso, quando a gente pensa então em eletronegatividade, o elemento químico flúor é o nosso elemento mais eletronegativo. Quando a gente pensa em afinidade eletrônica, ela também cresce como lá na eletronegatividade, então da esquerda para a direita, de baixo para cima. Contudo, o elemento que apresenta a maior afinidade eletrônica é o elemento químico cloro. E isso acontece justamente pelo fato da gente ter uma característica especial dessa nossa afinidade eletrônica. Por quê? A nossa eletronegatividade a gente tem em moléculas e a afinidade eletrônica não, para um átomo isolado. Então isso faz que isoladamente o nosso elemento químico cloro seja aquele que apresenta então maior afinidade eletrônica. Outra característica que a gente deve considerar é que quanto menor o raio atômico, maior vai ser a nossa afinidade eletrônica, ou seja, maior vai ser a energia liberada para receber um elétron. Então, a gente tem que a nossa afinidade eletrônica ela é inversamente proporcional ao tamanho do nosso átomo, ou seja, ao nosso raio atômico. A eletropositividade ela pode ser entendida como o contrário da eletronegatividade. Então, novamente, a nossa eletronegatividade, a gente tem o elemento flúor como nosso elemento mais eletronegativo. E quando a gente pensa na eletropositividade, a gente tem justamente o contrário. Por quê? Porque a eletropositividade ela é a capacidade que o átomo tem de afastar esses elétrons mais externos em relação ao outro quando a gente tem uma substância. Então, como que ela cresce na tabela periódica? Ela cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, tendo o elemento químico frâncio como nosso elemento mais eletropositivo. Então, a gente já consegue lembrar também, né, que o frâncio é o elemento que apresenta maior raio atômico e também é o nosso elemento mais eletropositivo, que mais consegue afastar os elétrons, então, em uma ligação. Outra coisa que a gente pode lembrar é que em uma mesma família ou um mesmo grupo, conforme aumenta o meu número atômico, eu também aumento a minha eletropositividade. Ser eletropositivo é uma característica dos nossos metais, justamente pelo fato da tendência que eles têm de transformarem-se em cátions, ou seja, em perderem os seus elétrons. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês, então, com essa questão das propriedades periódicas. A gente tem várias outras propriedades, mas as principais, aquelas que a gente mais vê caindo em vestibular e Enem, são essas. Beijos, até a próxima!